E aí pessoal, tudo bem? Queria começar esse vídeo de hoje fazendo uma pergunta para vocês. O que caracteriza uma corrida como uma maratona? Eu dei uma pesquisadinha aqui e vi que uma corrida, para ser considerada uma maratona, ela precisa ter 42,195 quilômetros de distância, certo? Isso quer dizer que eu posso ter uma maratona em Nova York, posso ter uma maratona no Rio, posso ter uma maratona em qualquer lugar, contanto que eu percorra 42,195 quilômetros. Agora uma outra pergunta. O que muda quando eu toco uma melodia em Dó e quando eu toco essa melodia em Sol? Agora, o que não muda? Pensaram? Se eu tenho uma melodia conhecida em Dó maior, por exemplo, se eu tocar essa mesma melodia em Lá maior, eu paro de identificar que música é? Eu perco essa referência? Não, né? E isso acontece por conta dos intervalos. E esse é o nosso assunto de hoje. Só para a gente lembrar, a menor distância que a gente tem na música ocidental é de um semitom, né? E aí eu vou usar as teclas de um piano para explicar, porque talvez seja a melhor maneira da gente visualizar essa distância do semitom. De uma tecla para outra, e aí quando eu falo de uma tecla para outra, eu vou ser bem específico ali, do Dó para o Dó sustenido, por exemplo, eu tenho um semitom de distância. Do Dó sustenido para o Ré, eu tenho outro semitom de distância. Beleza, pessoal? Então, o semitom está sempre relacionado a uma distância, tá? Uma nota parada não tem semitom. É sempre uma comparação de um ponto a outro. A gente também sabe que dois semitons formam um tom de distância, ok? Então, é correto falar que do Dó para o Mi bemol, por exemplo, eu tenho 3 semitons de distância ou 1,5 tom de distância. Agora, para a gente seguir, eu queria relembrar com vocês o conceito de enarmonia. Enarmonia é quando eu tenho dois nomes para o mesmo som, correto? Como ali, Ré, andei um semitom para frente, Ré sustenido. Mi, andei um semitom para trás, Mi bemol. Então a gente tem que tratar com naturalidade o fato de o mesmo som poder ter mais de um nome, né? Nesse caso, Ré sustenido e Mi bemol se encontram na mesma tecla, assim como se eu andasse o Mi um semitom para frente, eu teria ou Fá ou Mi sustenido. E quando que eu vou utilizar um ou outro? Aí depende dos graus. Eu queria dedicar um tempinho também para falar sobre graus, porque como a gente vai passar a classificar alguns intervalos agora, é importante que não tenha confusão entre os graus da escala e os intervalos entre as notas. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma escala de Dó maior e em cima eu tenho os graus da escala, né? O Dó é o primeiro grau da escala de Dó maior. O Ré é o segundo grau da escala de Dó maior. O Mi é o terceiro grau da escala de Dó maior. Beleza. Agora, do Dó para o Ré, eu tenho um intervalo de segunda, assim como do Ré para o Mi, eu também tenho um intervalo de segunda. Beleza? Do Mi para o Fá, eu tenho um intervalo de segunda também. Mas do Dó para o Fá, eu tenho um intervalo de quarta. Do Ré para o Fá, eu tenho um intervalo de terça. Ok? Então a gente tem que saber que existem os graus da escala, da tonalidade que a gente está, e existe a distância entre as notas. Sobre os intervalos, galera, a gente precisa entender também que existe o intervalo melódico, que é quando as notas são tocadas em momentos diferentes, né? São tocadas separadamente, e existe o intervalo harmônico, que é quando as notas são tocadas simultaneamente. Tranquilo, né? Outra coisa também, que existe o intervalo ascendente, quando a primeira nota está abaixo, né, da segunda nota, quando há um movimento ascendente, e existe o intervalo descendente, beleza? Quando a primeira nota está acima da segunda nota.
Vamos começar o nosso estudo dos intervalos de segunda, partindo de todos os intervalos naturais que acontecem. Como assim naturais? Notas sem alteração e a gente vai entendendo qual intervalo que se forma, né? Então a gente tem aí no exemplo Dó pro Ré pro Mi pro Fá. Primeira regrinha que vocês vão ter que aprender ou lembrar, para quem já sabe, é que uma segunda menor tem um semitom de distância e uma segunda maior tem 2 semitons de distância ou um tom de distância. Agora vamos dar uma olhada em todas as notas naturais para a gente entender quais são as segundas que se formam. Do Dó para o Ré eu tenho 2 semitons de distância, certo? Então eu tenho uma segunda maior. Do Ré para o Mi, 2 semitons de distância ou um tom de distância. Também tem uma segunda maior. Do Mi para o Fá, um semitom de distância. Então, eu tenho uma segunda menor. Do Fá para o Sol, eu tenho um tom de distância ou 2 semitons de distância e tenho uma segunda maior. Do Sol para o Lá, eu tenho 2 semitons de distância, segunda maior. Do Lá para o Si, 2 semitons de distância, segunda maior. E do Si para o Dó, um semitom de distância, segunda menor. Então fica bem fácil da gente assimilar, né? Porque a gente já sabe que, considerando todas as notas naturais, só do Mi para o Fá e do Si para o Dó que eu vou ter apenas um semitom de distância, né? Então eu posso dizer que apenas do Mi para o Fá e do Si para o Dó que eu vou ter uma segunda menor de distância. Todas as outras notas naturais vão ter entre si, caminhando em grau conjunto, um intervalo de segunda maior, exceto Mi, Fá, Si, Dó. Agora a gente vai dar uma olhada nos intervalos de sétima. E por que a gente pula do intervalo de segunda para o intervalo de sétima? Porque todo intervalo de sétima, quando ele é invertido, ou seja, vamos tomar por exemplo esse Ré-Dó, né? Eu tenho Ré e o Dó fazendo uma sétima. Mas se eu colocar esse Ré acima do Dó, eu vou ter uma segunda Dó-Ré, ok? Isso vai acontecer com todos os intervalos de sétima e isso vai gerar uma relação para a gente. Antes de fazer essa relação, vamos fazer a classificação tradicional, que é a sétima maior, ela tem 5 tons e meio de distância e a sétima menor tem 5 tons de distância. De fato, sair contando essa quantidade de semitons não é a maneira mais prática de se classificar uma sétima. Eu não disse anteriormente que o intervalo de sétima se relacionava com o intervalo de segunda, então vamos lembrar aquele Ré-Dó, Dó-Ré, que eu usei como exemplo. Se eu quero descobrir que sétima é essa, Ré-Dó, eu não preciso contar todos os semitons para identificar essa classificação. Basta eu inverter o meu intervalo, transformá-lo em Dó-Ré e classificar essa segunda. Dó-Ré tem um tom de distância e é uma segunda maior, certo? E aí vai a regra mais importante das sétimas, que é toda segunda maior vira uma sétima menor. E toda segunda menor vira uma sétima maior. Vamos pular ali, por exemplo, do Fá-Mi, essa sétima. Beleza. Eu vou inverter meu intervalo e pensar em Mi-Fá. Mi-Fá não é uma segunda menor? Logo, Fá-Mi é uma sétima maior. Professor, eu prefiro pensar considerando a oitava. Então, se eu tenho Fá-Mi, eu penso a distância do Mi para o Fá, que é a oitava. Dá no mesmo, ok? O resultado vai ser o mesmo. Ou, professor, eu prefiro contar os semitons. Se eu contar, vai dar certo? Vai. Vamos conferir? Então, do Ré para o Dó, 5 tons de distância. Do Fá para o Mi, 5 tons e meio de distância. Só que é muito mais prático comparar com a segunda. Vamos agora classificar todas as sétimas. Dó, Si.
eu transformo numa segunda si, dó, que é uma segunda menor. Logo, dó, si é uma sétima maior. Ré, dó, transformo numa segunda dó, ré, que é uma segunda maior. Logo, a sétima é menor. Mi, ré, eu transformo numa segunda ré, mi, que é uma segunda maior. Logo, mi, ré é uma sétima menor. Fá, mi, eu transformo numa segunda mi, fá, segunda menor, né? Um semitom de distância. Logo, segunda menor, sétima maior. Sol, fá, transformo numa segunda fá, sol, segunda maior, sétima menor. Lá, sol, sol, lá, segunda maior, lá, sol, sétima menor. Si, lá, transforma em lá, si, segunda maior, sétima menor. Fácil, né? Beleza, pessoal? Vamos ao exercício. Primeiro, só intervalos de segunda, tá bom? E aqui vocês vão observar que teremos ascendente e descendente. Primeiro intervalo, ali na clave de sol, eu tenho si, dó. Si, dó, eu sei que tem um semitom de distância, logo é uma segunda menor ascendente, né? Tá indo para cima. No segundo compasso, eu tenho lá, sol, descendente. Lá, sol tem um tom de distância, certo? Logo, é uma segunda maior descendente. Agora ali, ré sustenido, mi. Ré sustenido, mi tem um semitom de distância, logo, é uma segunda menor ascendente. Na clave de fá, eu tenho mi bemol, ré, descendente. Mi bemol, ré tem um semitom de distância, logo é uma segunda menor descendente. Eu tenho no segundo compasso lá sustenido, si. Lá sustenido, si tem um semitom de distância, logo segunda menor ascendente. E no último compasso eu tenho ré, dó sustenido. Ré, dó sustenido tem um semitom de distância, logo segunda menor descendente. Agora vamos às sétimas. Ali a gente tem si, dó descendente. Se eu subir esse dó e colocar si, dó ascendente, fazendo uma segunda, essa segunda seria menor, certo? Teria um semitom. Logo, si, dó descendente é uma sétima maior descendente. Segundo compasso, eu tenho sol, fá. Se eu subisse o meu sol e fizesse uma segunda fá, sol, seria uma segunda maior, certo? Logo, sol, fá é uma sétima menor. Ré sustenido, dó sustenido, ascendente. Se eu subisse o meu ré sustenido para cima desse dó, eu formaria uma segunda maior, dó sustenido, ré sustenido. Logo, ré sustenido, dó sustenido é uma sétima menor. Outro jeito legal de trabalhar quando você tem um intervalo onde os dois têm a mesma alteração é você tirar essa alteração, porque ré sustenido, dó sustenido tem a mesma distância que ré, dó. Então, para facilitar, eu poderia cortar esses dois sustenidos aí e classificar que teria dado certo também. Vamos ali para a clave de fá. Eu tenho mi bemol, ré. Se eu subir esse mi bemol e transformar em ré, mi bemol, eu vou ter uma segunda menor. Logo, mi bemol, ré é uma sétima maior. Depois eu tenho lá sustenido, si. Se eu subir a minha nota de baixo, subir esse si e fizer uma segunda lá sustenido, si ascendente, essa segunda vai ser uma segunda menor, um semitom de distância. Logo, lá sustenido, si descendente é uma sétima maior. Para finalizar, ré, dó. Vou pegar o meu ré, posicionar acima do dó, transformar em segunda, certo? Dó, ré é uma segunda maior, logo, ré, dó é uma sétima menor ascendente.
É isso aí, pessoal. Façam os exercícios que estão anexados aqui embaixo, porque no próximo vídeo a gente vai falar mais um pouquinho sobre intervalos. Valeu!